Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui com a Karine Confeitaria, que tal aprender esse bolo. Olha, gente, que bolo lindo! Um preto sem amargar, um preto maravilhoso e com esses detalhes incríveis. Então, vamos embora lá? Eu te ensino a fazer esse preto sem amargar e garanto que não irá amargar se você seguir passo a passo do que vamos ensinar aqui nesse vídeo. Então, fica conosco até o final, mas simbora começar com prensando esse bolo. Dessa vez eu vou começar diferente, vou trazer aqui no canal para você prensando esse bolo de creme de ninho com morango. Então, vamos lá. Peguei a minha massa já assada, a primeira parte, e vamos então, primeiramente, vamos passar uma faquinha na lateral do bolo, porque eu não unto a lateral do meu bolo, eu só unto o fundo, e ele assou um pouco a mais no forno. Então, eu vou tirar essa base, todos os meus bolos eu tiro aí o fundinho dele, né? Porque eu acho que essa parte escura, ela não agrega no bolo. Então, todos os meus bolos eu retiro essa parte. Eu também retiro essa barriguinha do bolo. Eu amo essas barriguinhas, porque essas barrigas me permitem fazer bolo no pote. Então, eu sempre corto os meus bolos ali retinho em cima, né? Isso facilita também o nosso bolo ficar reto, o nosso recheio. Então, com a ajuda da faca, eu vou cortando. Eu prefiro a faca, tem gente que prefere a linha, né? Tem gente que prefere mais a linha, a faca, aquela outra coisa, eu não lembro o nome agora, mas enfim, eu prefiro a faca de serra, eu acho que eu consigo cortar melhor, mas você pode cortar, usar aí o que você achar melhor. Vou colocar no fundo dessa forma uma sacola plástica. É uma sacola transparente, na verdade é um saquinho transparente com alça. Você consegue encontrar no Mercado Livre, tá bom? Polvilhei um pouquinho de farinha ali, porque para ajudar na hora de eu desenformar o meu bolo melhor e a sacola não grudar no fundo por causa do desmoldante, tá? Esse saquinho chama sacola transparente, que são saquinhos de mercado com alça, então é muito mais fácil para você prensar os seus bolos, porque ele veste a forma. Então, vamos lá. Vamos olhando aí o meu bolo com a nossa caldinha. Eu encharco o fundo, porque essa parte de baixo vai virar para baixo, então vai absorver bastante a nossa calda. E vou colocando agora meu creme de ninho. Eu coloco bastante, porque aqui na confeitaria nossos bolos são bem recheados, são bem caprichados. Coloquei uma camada fina, eu achei que a câmera tava gravando, mas ela não gravou. Então, eu coloquei uma camada fina de massa aí embaixo. Lembrando que essa camada eu não vou molhar. Por quê? Porque ela vai estar em contato com o morango. Eu faço a separação do morango com o meu recheio. Eu faço uma camada só de morango. E respondendo as perguntas, não desmorona. Não fica ruim na hora do corte. Na hora que o cliente vai cortar, o morango vem junto com a fatia, naquela fatia que ele cortar. Isso me permite eu picar os morangos mais pequenininhos. Olha para vocês ver o tamanho que eu tô picando esse morango. Me permite também prensar o bolo um dia antes da festa, fazendo com que eu tenha mais praticidade na produção. E por incrível que pareça, parece que você acabou de cortar os morangos na hora da festa. O cliente falou, gente, fica fresquinho o morango. Por quê? Porque ele não está em contato com o recheio, ele está em contato com outro morango, então ele não vai soltar aquela água. E mesmo que se soltar, a massa de baixo não está molhada, então ela está para absorver a calda do morango, e ela não fica seca justamente porque ela absorve a calda do morango e fica com bastante gosto de morango. Assim, eu tenho um bolo estruturado que não vai chorar e não vai desmoronar, e o cliente tem morango fresquinho e junto com o recheio. Então, eu coloco bastante morango nessa camada, para quê? Para que fique bastante morango quando a cliente for cortar a fatia, ela corta essa fatia ali, ó, com bastante pedacinhos de morango. Olha para vocês verem a quantidade que eu coloquei de morango. E aí, voltando, agora eu cortei a minha outra camada, que vai dar para mostrar aqui para vocês. Olha a finura que eu cortei essa massa. Porque a minha intenção é só fazer separação do recheio, não é ter uma camada grossa, até porque essa camada que eu coloquei, eu não molho, então ela tem que ser bem fininha só para absorção da água do morango, tá bom? Vou colocando uma nova camada de creme de ninho, então ela tem que ser fininha justamente para isso. Vou colocando aí o meu creme de ninho, né, na outra parte. Gente, esse creme é uma delícia, é super estruturado e fica muito firme. E é o nosso mais pedido aqui na nossa confeitaria. Espalhei, e agora a nossa outra massinha eu vou molhar com a minha caldinha bastante. Por quê? Porque eu quero esse bolo bem molhadinho, né? Não quero ele seco, já tem 2 camadinhas que eu não molho. Então, depois de molhar bastante, eu dou uma apertadinha na massa, porque isso vai fazer com que a calda entre pra dentro da massa, tá bom? E vamos agora fechar essa sacola e vamos colocar na geladeira. Deixei de um dia pro outro e agora vamos embora para decorar, na verdade, esse bolinho aqui com a gente.
Então, simbora. Vou desenformar o meu bolo que já ficou um dia na geladeira, né? Dormiu na geladeira, porque esse creme ele precisa de pelo menos 3 horas de geladeira para ficar bem gelado. Olha para vocês verem, quando eu desenformo, os morangos estão intactos, tá vendo? E dessa maneira eles permanecem no transporte até a mesa, não tem nenhum problema, gente. Então eu vou fazer agora uma camadinha cinza, por quê? Peguei um bal porque era muito chantilly, porque esse bolo é um bolo de 4 quilos, ele é um bolo bem grande, ele é um bolo aro 24. E vou ali fechando os buraquinhos do morango para que não venha dar bolha de ar. Então, eu aperto bastante ali naqueles buraquinhos para o chantilly preencher, para o chantininho preencher todo ali, todo o espaço que tinha, né? E vou agora passando uma pré-camada. Essa dica dessa pré-camada serve quando o cliente fala assim, eu não quero um bolo com muito chantilly. Então, você passa as camadinhas abrindo espaço entre elas. Por quê? Isso vai fazer com que você passe por contínuo, que é por igual, uma camadinha em toda a volta do bolo, tá bom? Então, vamos lá. Eu passei essa pré-camada, vocês podem ver que elas abriram, fazendo com que o meu bolo tenha chantilly uniformemente por todo o bolo e uma camada bem fina, uma camada não muito grossa. E agora aqui tá o pulo do gato para fazer um preto maravilhoso. Eu tô usando o corante da Mago, que é extra forte. E vou agora mexer. E, gente, eu coloquei muito corante, muito corante. Coloquei mais um pouco e fui apertando, porque eu coloquei muito corante, porque eu vou passar uma nova pré-camada nele. Lembrando que o preto, às vezes, parece que não entrou no tom, mas como vocês vão poder ver no final, ele ficou um pretão, porque descansou na geladeira antes de eu tirar as fotos, tá bom? Então, eu vou aí, ó, fazendo as novas camadas mais abertinha, tá vendo? Porque o preto ele é um pouco menos do que o cinza. E isso vai me permitir fazer um bolo com a quantidade de chantilly correta, mas gastando não muito corante, não muito amargo, porque o tom chegou rápido no preto. E detalhe, gente, o meu cliente não vai ter um bolo tão cheio de corante assim. Então, quando ele cortar a fatia, não será preto sempre, porque tem uma pré-camada ali menos, mais clarinha, né? E vamos alisando e espatulando, porque enquanto eu não vejo que está perfeito, eu não paro de espatular. Tenho essa mania de querer deixar ali tudo bem bonitinho. Isso é bom, né? Mas vamos lá. Faço a minha quina. A quina, vou até desacelerar o vídeo que eu quero ensinar uma coisa pra vocês. Já passou a época da quina, mas eu vou aqui, desacelerei o vídeo e vou falar pra vocês. A quina, gente, não, vocês não têm que tirar o excesso do chantilly com força. É leveza na mão. Passe de fora para dentro, de fora para dentro, porque não é você arrancar aquele excesso, é você tirar o que tá sobrando. Então, o segredo da quina é ter a mão leve, de fora para dentro, com leveza, entendeu? Parei um pouco o vídeo. Esse bolo é um bolo de quina imperfeita, mas eu sempre gosto de deixar a quina perfeita, fazer o aspiral e depois alisar de novo para dar essa quinazinha imperfeita, né? E agora, depois que o nosso bolo deu uma descansada, olha para você o tom de preto que ficou. Eu vou dar umas borrifadas de dourado nesse bolo para dar aquele efeito que estava na foto do bolo no começo do vídeo. E, gente, é maravilhoso. A cliente super amou o bolo, porque ficou um tom de preto maravilhoso, sem necessitar você gastar muito corante e nem o seu bolo amargar. Por quê? Porque a quantidade que eu usei de corante naquele pouco de chantilly, de chantininho, eu trabalho com chantininho, aliás, tem vídeo dele no canal, que é maravilhoso. Façam conforme eu ensinei, vocês vão ter um chantininho perfeito e delicioso e que rende muito. Então, vamos lá, voltando aqui pro vídeo. Então, eu gastei não muito corante. Eu pus bastante, mas eu não gastei tanto corante como eu gastaria para fazer esse bolo se ele fosse inteiro no pretão. Então, essa é a dica maravilhosa para vocês, que vocês tanto pode usar essa dica para entregar um bolo com pouco chantininho para o seu cliente, como para cores escuras, como vermelho, verde, preto, que são fazer duas camadas de cor, uma mais clara e uma outra mais escura, gastando menos chantilly. E esse é o resultado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, siga a nossa página, porque sempre que eu posto, eu tô aqui postando vídeos que venham ajudar a vocês. Então, um beijo, um abraço.